Hoje eu tô homofóbico, hein? Brincadeira, irmãos. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Obrigado. Nós vamos ver. Você pode baixar um pouquinho mais o fundo musical, irmão? Psst. Você consegue baixar um pouquinho o fundo musical para mim, por favor? Mateus capítulo 9, versículo 32. O versículo diz assim, ó: E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas pouco os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua obra. Amém, queridos? Eu quero falar sobre 3 tópicos aqui, irmãos. O pastor já anunciou o tema dessa mensagem, que diz paixão pelas almas, e eu quero tentar desenvolver esse assunto com vocês com 3 pontos aqui. O primeiro é a dor de Jesus, a condição das pessoas e a escassez de trabalhadores. Então são 3 pontos que a gente vai tentar desenvolver aqui, e eu gostaria que você viajasse comigo no texto para entender a peculiaridade de cada pessoa que escreveu os textos bíblicos, né? Todo mundo sabe aqui que nós falamos o português, mas se você for lá no Nordeste, por exemplo, vai ter um monte de palavrinhas lá que vocês não conhecem, nem eu. Aqui mesmo, vai ter lugares que você vai aí, se você for mesmo aqui em Piracicaba, vocês já vão se deparar com várias palavras, né? Que é típico do lugar, que faz parte da cultura daquele povo. E quando você lê a Bíblia, você precisa se atentar a esse detalhe. Quando uma palavra te chama a atenção no texto, ou às vezes uma palavra que está ali, que às vezes nós passamos por cima dela, talvez ela seja a chave para entender com muito mais profundidade o que a uma leitura dinâmica pouco se entende. É bem verdade, irmãos, que nós, por costume, nos empenhamos em fazer uma leitura dinâmica. O que seria uma leitura dinâmica? Ler, e muitas das vezes ler quantidade de livros. Poucos são aqueles que procuram ler e se aprofundar naquilo que está lendo. Firmar aquilo que está lendo.
extrair com profundidade aquilo que está lendo. Eu peguei esse assunto aqui e fui tentar. Eu não extraí tudo, para esse tempo eu acredito que seria impossível falar tudo, e nem chegou ao meu conhecimento também tudo sobre esse contexto que nós vamos falar aqui. Mas é muito legal quando você começa a fazer isso. Então, invista, aproveite esse momento que a igreja está vivendo de meditação na palavra, de oração, em declarações bíblicas sobre vocês, sobre nós, né? Isso é muito legal, irmãos, isso é muito bom. Quando você vê a profundidade do texto, dizer coisas que você, por uma leitura rápida, às vezes não consegue detectar. Amém? O Mateus, ele escreveu o capítulo 9 e uma testemunha, né, ocular, um discípulo de Jesus, uma pessoa que falava a língua que Jesus falava, que conhecia a cultura daquele povo, daquela época. Ele escreveu algumas palavras que nós vamos falar aqui sobre a dor de Jesus, a condição das pessoas, a situação espiritual dos obreiros daquela época. E o porquê, logo depois desse capítulo 9, esse texto escolhido para falar sobre o amor, pela paixão por almas, não parece, ele está em uma ordem cronológica quando você vê a sequência dos fatos acontecendo. Jesus expulsa um demônio, ele vê a situação das pessoas, se compadece delas e logo em seguida ele sai a procurar discípulos, homens que futuramente seriam aqueles que iriam cuidar dessas pessoas que estavam sofrendo e que ele, naquele momento, estava ali vendo e se compadecendo dela. Amém? Irmãos, eu estou um pouco resfriado. Os irmãos estão conseguindo me ouvir claramente? Tá? Tá tranquilo? Beleza, então. Eu quero começar falando sobre a dor de Jesus, é o primeiro tópico aqui, né? É o primeiro tópico. O que o autor quis dizer com a palavra dor ou compaixão? Eu não sei falar grego, irmãos. E muito menos o texto transliterado, é muito mais difícil ainda falar. Mas eu não vou falar não, senão o irmão vai falar que eu estou em mistério aqui. Mas, deixa eu ver se eu consigo falar. Splankinizomai. É mais ou menos isso. Ele tem um significado mais visceral. A dor e a compaixão tem mais um sentido visceral. Como eu falei, Mateus não estava usando, talvez, de palavras tão formais assim. Ele estava utilizando o vocabulário que ele conhecia, né? Ele escreveu, lógico, inspirado por Deus, né, pelo Espírito, lógico, mas o Espírito Santo usou o vocabulário que ele conhecia. Se o Senhor lhe dá graça de escrever um livro, hoje vai ser muito mais complicado, porque você vai escrever e você vai jogar na IA lá para ela corrigir e te dar algumas frases mais bem elaboradas, né? Mas naquela época não tinha IA. Naquela época não tinha revisores assim tão rápido assim, né? Bom, mas o que esse termo, né, quer dizer? Reação das entranhas. Irmãos, é importante você acompanhar comigo e não se dispersar, porque senão depois você vai falar assim: o pastor estava querendo dizer que aquele negócio lá, cara, esquisito demais, não consegui entender o que ele estava falando. Mas vamos lá. A dor de Jesus, ou a compaixão, né, que o texto está dizendo aqui, do versículo 36, eu acabei de falar a palavra aqui, ela quer dizer reação das entranhas, derivada, o termo derivado da palavra splankna, intestinos ou vísceras. A palavra descreve uma dor sentida no fundo do estômago. Na cultura da época, as entranhas eram o centro das emoções mais profundas, como o amor e a piedade. Então, o que Jesus estava assim, o que Mateus estava querendo dizer, que era muito comum, talvez até um jargão da época,
A compaixão era algo que doía-se aqui nessa região. Doía aqui nessa região. Mas não era uma dor como algo de uma pancada. Não era uma pancada que ele recebeu e ele sentiu aquela dor. Era uma dor que fazia com que ele experimentasse em si a dor alheia, o que os outros estavam sentindo. A outra derivação dessa palavra é a dor que move. Não é apenas um sentimento passivo, é uma dor insuportável que compele o indivíduo a agir para aliviar o sofrimento do outro. Jesus ficou tão incomodado com o sofrimento alheio que ele se moveu para aliviar a dor do outro. Aqui nessa igreja não tem isso, irmãos. Mas naquela época teve. Naquela época teve. Quem não se preocupava com o sofrimento alheio, com a dor das pessoas que estavam sofrendo. Ainda bem que... Eu já escutei essa frase, irmão. Ainda bem que não foi comigo. Ufa! Já ouviu isso, pastor? Ainda bem que foi lá na casa do Paulinho, não foi na minha. Infelizmente, irmãos, às vezes nós sentimos isso, nós não falamos. Às vezes você fica aliviado porque não foi com você, foi com outro. Você não deveria se sentir aliviado. Essa palavra é para mim, irmãos, também. Você deveria se incomodar com o sofrimento alheio. Você deveria sentir, compadecer, sentir, se colocar no lugar. Porque era isso que Mateus estava querendo dizer com esse termo grego. O que Jesus sentiu em relação àquelas pessoas. O que eles estavam... Vocês vão ver que a situação era muito mais grave do que a gente imagina. A outra derivação é a identificação total. O escritor indica que Jesus não apenas olhou para a multidão cansada e abatida, mas sentiu a aflição deles em seu próprio corpo, como se a dor deles fosse a dele. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? A motivação de Jesus para ensinar e curar não vinha de um dever religioso. Aqui a gente não pratica isso, irmãos. Mas naquela época tinha. Eu só me movo porque eu tenho um cargo. Eu só oro, eu só faço alguma coisa porque eu tenho um cargo a cumprir, uma função, enfim. Jesus não tinha cunho religioso, ele não tinha deveres religiosos para poder cumprir. Ele simplesmente começou a manifestar as boas novas e se compadecer das pessoas, e por onde ele passava, o verbo vivo se manifestava, se cumpria, revelava, curava, libertava. E era assim, era simples assim. Coisa que nós estamos aprendendo, né, irmãos? Antigamente, para acontecer uma cura no nosso meio, meu Deus do céu, era meio que um ritual. E a gente viu que é tão simples. Para trazer uma revelação dos céus, antigamente tinha... Você é louco, meu, tinha um negócio doido. E a gente viu que é simples, não é verdade? Jesus estava retornando para casa com seus discípulos. Eu vou por aqui, vocês vão por lá, eu vou por cá. Só para passar lá no poço, onde tinha uma mulher adúltera. E na simplicidade da sua carreira, da sua marcha, ele encontrava com as pessoas e a mágica acontecia. Era revelação, era cura. Irmãos, isso é tão forte, vocês vão entender que é muito legal isso. Isso é tão bom, é tão forte e poderoso, que vocês sabiam que uma palavra revelada sua pode salvar uma aldeia, uma cidade, pode salvar Vocês estão vendo como que uma palavra profética é poderosa? Coisa que talvez algumas pessoas no nosso meio não dá a mínima. Mas para aquela mulher samaritana, foi a salvação de Samaria.
Foi por isso, por essa vertente, que Jesus conseguiu chegar lá. Uma palavra revelada. É forte ou não é esse negócio, irmãos? E às vezes a gente despreza isso, irmãos. Esse negócio não é para mim, não. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos seguir. Tem bastante coisa ainda. Então, como eu falei, a motivação de Jesus não era ensinar e curar como um dever religioso, mas de uma resposta física e emocional profunda à condição humana desamparada. Ele via a situação da pessoa. Eu vi o pastor falar do treinamento de cura que ele falou, e eles saíam para fazer caminhada por aí, pastor. Foi isso, né? Ia no shopping, e simplesmente via uma pessoa em sofrimento, chegar nela e se compadecer. Entendeu? Irmãos, a gente carrega isso. Quantos aqui acreditam que o Espírito Santo mora em você? Só quem levantou a mão? Vou perguntar de novo. Quem aqui acredita que o Espírito Santo mora em você, habita em você, te usa? Amém. Aleluia. Então, nós temos tudo isso dentro de nós. É como um software de um computador. Você faz download dele, mas ele não está em operação ainda. Você precisa começar a instalar os drivers para que as funções começam a acontecer. É assim que está tudo dentro de nós. Você já recebeu, está tudo dentro de você. O pacote veio completo, desceu, está tudo dentro de você. Agora você precisa aprender como usar isso, como manusear isso. Amém? Vamos lá. Vamos para a segunda condição aqui, dentro da paixão pelas almas. O segundo ponto, a condição das pessoas. Em Mateus 9,36 ainda, o termo que Jesus usou para designar a situação das pessoas desamparada ou espalhadas, o verbo grego não vai rir, irmão, hipto. É uma palavra transliterada, ainda não está na tradução original, né? Assim como o termo para compaixão que nós vimos antes, essa palavra também carrega uma imagem muito forte e física, que quer dizer arremessadas ou jogadas. Lembra que eu falei que às vezes a gente passa por um texto, mas talvez aquele texto não mexeu com você porque a situação, a profundidade com que o autor estava querendo dizer não subiu ao teu conhecimento. Mas quando Mateus estava falando da situação daquele povo, ele estava dizendo: as pessoas estavam arremessadas ou jogadas ao chão. A conotação e o peso da palavra que ele quis e colocou nas escrituras era que a situação era tão terrível daquelas pessoas que ele quis dizer, elas estavam arremessadas ou até mesmo jogadas ao chão. Literalmente significa algo que foi jogado ao chão ou lançado fora. A ideia é de ovelha que foram maltratadas ou negligenciadas, que desabaram de cansaço ou foram prostradas por um ataque. O segundo ponto aqui, falando sobre a condição das pessoas, é abandono total, que está tudo isso dentro dessa palavra que nós falamos sobre ripto. Refere-se a alguém que está estirado no chão sem forças para se levantar, porque não houve ninguém para sustentá-lo. A outra variação diz negligência das lideranças. No contexto bíblico, essa palavra denunciava que os pastores da época, os líderes religiosos da época, não apenas falharam em guiar o povo, mas o deixaram exausto e jogado à própria sorte. Então, observe que não eram tão simples palavras assim que Mateus estava escrevendo para mostrar a situação daquelas pessoas, que Jesus estava ali se compadecendo delas. A situação daquelas pessoas era degradável, irmãos, degradável. Estava terrível. Elas estavam perdidas. E você sabe que talvez você nunca parou para pensar
é que o texto do versículo 36, ele também diz assim, olha, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não tinham pastor. Vocês estão vendo que essa situação era tão ruim porque elas não tinham uma autoridade sobre elas. Elas não tinham uma pessoa que as liderasse, as guiasse, as guardasse, as protegesse. Porque se você for olhar para o que Jesus ensinou usando a linguagem simples da sua época, como quando se fala de cuidados de ovelha, e ele usou essa simplicidade da sua época para poder ensinar pessoas que lidavam com isso no seu cotidiano, era a mesma conotação, o mesmo peso espiritual, de cuidado, de saber qual era o momento de levar para beber água, que parte do rio levar para beber água. Tem pastores por aí que levam suas ovelhas para beber água na correnteza, irmão. Mas Jesus, o pastor dos pastores, nos leva para beber água nas águas mansas, as águas tranquilas. Na correnteza a pessoa pode vacilar ali, vai embora. Se caiu na correnteza, não volta mais. Então, a condição daquelas pessoas era terrível, irmão. Estavam terrível. Eles estavam largados às traças, perdidas mesmo. Sem norte, sem saber para onde ir, o que fazer. É tanto que quando se manifestou Jesus, a multidão seguia ele, na intenção de que alguma coisa fosse acontecer. O texto bíblico do Novo Testamento, você vai ver muitas partes dizendo, e a multidão o seguia. Porque as pessoas estavam com um anseio na sua alma tremendo por algo que viesse dos céus para salvá-las, para poder liderá-las, para poder dar um tempo de refrigério, para vocês verem o quão é importante o trabalho pastoral, o quão é importante uma liderança fortalecida, designada, fortalecida, instruída, inspirada. Vejam que o trabalho de vocês não é um simples trabalho. Todo mundo aqui já teve uma experiência ou já viu situações alheias de grande sofrimento, de tamanha destruição, famílias destruídas. E vocês foram as pessoas usadas por Deus para poder restaurar essas famílias, essas casas. Então, a Bíblia ela é viva, irmãos. E se ela denunciou a situação das pessoas naquela época, essa palavra viva denuncia a situação das pessoas hoje. Não está diferente, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela viaja no tempo e se atualiza naturalmente. A mesma situação que a Bíblia aqui denuncia, a situação do povo antigamente, é a mesma que denuncia a situação do povo de hoje. Só que naquela época, os líderes religiosos estavam corrompidos. Eles se perderam. Não queriam mais exercer suas funções, seus trabalhos. Não queriam mais cuidar das pessoas, zelar das vidas, ensiná-las. E isso trouxe para as pessoas, para a humanidade, claro, um sofrimento tamanho assim, de destruição, de perdas. E tem uma outra palavra que caminha junto com essa que nós estamos falando aqui, desse sofrimento. Que quer dizer, riptos esquilo, que está junto. É uma terminologia da palavra ripto. Está junto ali no contexto. Ela vai dizer aflitas ou cansadas, desanimadas. Irmãos, se você pegar o seu dicionário e for ler lá a palavra desânimo, alguém que já teve essa curiosidade de fazer isso? Alguém pode fazer essa pesquisa aí?
Talvez haja uma variação de interpretações aí. Mas alguma delas está dizendo sem vida? Alguém achou? Enquanto vocês vão procurando, eu vou continuando aqui. Sem alma, sem vida, né? Alma traduzido sem vida. Então, quando você vê uma pessoa dizer assim, eu estou desanimada. Irmãos, leva a sério o que essa pessoa está falando. Leva a sério o que ela está falando. Talvez ela não entendeu ainda a profundidade dessa palavra. Sem vida, sem alma, não tenho esperança. E tá cheio de pessoas falando isso. Eu já falei e eu falo isso às vezes. Entendeu? É muito sério isso que Mateus escreveu e a gente passa por cima e nem dá a mínima. Essa palavra que junta com a palavra riptos, a esquilo, vai mais profundo ainda. Ela diz dilacerada e jogada ao chão. Ó, Mateus nem estava nem tão espiritual assim, mano. Nesse tempo, talvez, quando ele estava tendo essa experiência de ver essa situação, ele já teve essa percepção. Ele nem estava tão crente assim, né? Aleluia. Essa situação era uma situação muito deplorável. Era triste de ver a situação daquelas pessoas. E agora eu digo para vocês, é assim, é com essa percepção, com esse olhar, que você deve olhar para uma pessoa que ainda não conheceu Jesus. Não estou dizendo para vocês olhar para as pessoas lá fora como se elas fossem desgraçadas, como se elas estivessem perdidas em tudo. Mas se está sem Jesus, está perdido em tudo, né, irmão? Porque tudo vai se acabar, né? Tudo vai se perder. Mas tem que ter cuidado também para fazer essa leitura, para você sentir essa compaixão dentro de você. Se a pessoa não tem Jesus, ela está num sofrimento. E esse sofrimento pode ser eternizado, não só para esta vida, mas para a vida eterna. E nós precisamos buscar da parte de Deus esse incômodo. Nós precisamos nos incomodar com essa situação. Se não dói no seu ventre, se algo não mexe dentro de você, por uma pessoa que está perdida por aí, a gente precisa começar a orar nesse sentido. E falar, Senhor, eu preciso ter esse amor. Eu preciso sentir essa compaixão que o Senhor sentiu por eles. Eu preciso disso, Senhor. Porque senão a gente não vai, irmãos. A gente não vai se interessar, não vai fazer sentido, às vezes, você deixar o sofá, a televisão, para ir atender uma pessoa, para fazer uma visita. Às vezes, né, não é verdade? Não é assim, Denilson? Um dia frio, por exemplo, tá aquela chuva, um frio cortando, aí você recebe uma mensagem do WhatsApp, irmão, tem como você vir aqui na minha casa? Tá feia a coisa aqui. 2 horas da manhã. Bom, já aconteceu, isso acontece. Um dia o pastor Ronaldo me chamou, que hora que era? Mais de meia-noite, né, pastor? Nem lembro mais, né? E hoje a pessoa tá uma benção, irmão. Mas se o pastor resolvesse falar, não, irmão, ele olha a mensagem tocando assim, não acredito que vai ser de novo. De novo a mesma pessoa, cara. Não, deixa quieto isso aí. Vou fingir que eu tava dormindo. Não mexeu aqui, sabe? Não, essa vida de Cristo em relação a essa questão de amor por almas ainda não está vivo, não acendeu dentro de nós. E esse desejo por almas, essa paixão, esse amor por almas, vai te levar a buscar outras coisas, ferramentas, o dom de curas, a profecia,
conhecimento da palavra, porque você vai se deparar com situações que, se você não tiver uma instrução bíblica, você vai se perder. Você não vai saber o que fazer. Vai sair da visita talvez frustrado. Puxa vida, a pessoa que estava precisando de ajuda me deu um banho de Bíblia, me deu um baile aqui. Você tá doido, cara? Então, agora, pensa comigo. Irmão, quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? 15? 45? Você tá maluco? Tá top. 0? 7 minutos? Meu Deus, já tá acabando. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que esse povo estava desse jeito? Porque a liderança se corrompeu, se perderam. Se vocês lerem, depois vocês lerem, não vai ter tempo da gente ler agora. Eu queria ler esse capítulo todo de Ezequiel 34. Se você for ler lá, você vai ver, falando tudo, uma palavra profética, narrando a situação dos pastores e das ovelhas, a situação que elas estavam, que narram a visão de Jesus em Mateus 9, tá? Lá vai falar também que Deus mesmo se manifestaria para resgatar essas ovelhas e cuidar delas. Isso aconteceu, Jesus se manifestou, e o que ele fez, e o que é mais legal de tudo isso, irmãos? Jesus se manifestou e ele distribuiu esse ministério de cuidado, de resgate, de amor. Logo depois desse capítulo, você vai ver, no capítulo 10 de Mateus, que começa o trabalho agora de Jesus é começar a procurar os seus discípulos, homens que depois seriam os seus sucessores na obra. Os seus sucessores. A situação desse povo era uma situação porque os líderes daquela época se corromperam, se perderam. E a situação do povo, leiam depois Ezequiel 34, vocês vão ver a situação que eles estavam. Lá vai dizer que eles foram largados e deixados no deserto, servindo de alimento para as raposas, para tudo que é rapina, tudo que voa, ave de rapina, serpentes, lobos, leões. A profecia vai dizer isso. Então ela confirma a visão de Mateus, que a situação espiritual deles não era as melhores. Tudo isso por quê? Porque a liderança lá atrás não quis se comprometer com a ordem divina. A ordem divina. Aí Jesus se manifesta, se compadece, ensina um modelo, chama homens e fala: agora vocês vão repetir o que eu fiz. Vão fazer o que eu fiz. Vão liderar como eu liderei. Vão curar os enfermos como eu curei. Vão profetizar como ele profetizou, Jesus revelou, irmãos. E esse ministério ele pegou e entregou para a igreja. Você consegue entender o quão sério é isso que Jesus fez? O que você carrega dentro de você, em você, por você? A escassez de trabalhadores. Irmãos, eu quero contar uma experiência rapidinho de como foi que eu comecei a entrar nessa questão de pastorear, de estar junto dos pastores, né? Não pastorear literalmente uma igreja, mas estar junto dos pastores. Eu congreguei num ministério, numa denominação, que num ano, eu não sei se eu já falei isso aqui, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Em um ano, trocou 7 vezes de pastores. 7 vezes. Irmãos, eu vi a desgraça acontecer. Eu vi obreiros abrir boteco, eu vi os jovens se perderem na prostituição. Só ficou as irmãzinhas do coque. E eu fiquei lá. Você sabe como que eu comecei a entrar nessa pegada de pastor? Porque não tinha quem fazia culto, cara. Não tinha quem liderasse a igreja. E eu estava lá, estava começando. Não era nem obreiro ainda. Comecei a dirigir o culto. Comecei a fazer culto lá na igreja. Aí o tempo foi passando. O pessoal da sede veio, me viu lá fazendo culto,
me consagrou a diácono, a cooperador, né? Naquela época era cooperador. Depois de um tempo, foi para diaconato. Aí trouxeram um pastor. Colocaram um pastor lá para pastorear a gente. E aí, como eu estava lá auxiliando, ajudando as pessoas, né? Aquele pastor, eu acabei meio que assumindo o pastor auxiliar daquela igreja. E fiquei nisso. Vocês observam que a situação aqui que eu vivi lá atrás é a mesma que aconteceu aqui. O descuido e o desprezo pelas almas foi a mesma. Não tiveram cuidado. E aquelas que se perderam, foi para onde? Eu não tinha a pegada ainda de sair fazendo visita. Eu fui expulsar demônio aqui na fonte, irmãos. Eu vivi 10 anos numa denominação e nunca expulsei um demônio. Nunca orei por um enfermo, porque tinha vergonha. Olha a situação. E as pessoas não se preocupavam com as outras. E o sofrimento era total. Total. E eu saí de lá e vim para cá. Você imagina a situação. Vocês imaginam a situação. Irmãos, para encerrar o assunto, o texto vai dizer assim, no versículo 38, orem, roguem a Deus, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. A palavra usada, deixa eu ver se eu acho a palavra aqui. A palavra usada aqui, curiosamente, é a palavra ekbalo. O primeiro versículo que eu li sobre expulsar o demônio, não estava aqui na grade para me pregar, mas eu quis ler. Por quê? Porque o mesmo termo que ele usou para poder mandar o espírito sair, foi a palavra o ímpeto da palavra que Mateus usou para que o Senhor mande obreiros. Para que o Senhor envie obreiros. É um ímpeto, é uma ordem, é uma coisa muito séria. É um envio estratégico e de urgência. De urgência. Por quê? Porque ele viu o sofrimento, ele viu a necessidade, ele falou assim, olha, orem para que o Senhor envie trabalhadores. Orem para que o Senhor mande, mas com uma palavra assim de autoridade, de ímpeto. Então, é muito sério o trabalho que vocês estão fazendo. Não menospreze o trabalho de líder de célula que você faz, a visita que você faz, o que você exerce lá na sua célula, o que você talvez vai exercer daqui em diante. É muito sério isso, é poderoso isso que Jesus confiou na sua vida. Você não está aqui só porque o pastor convidou, ou porque o coordenador convidou, o supervisor, ou o líder da sua célula te chamou, não. Tem um eco de uma voz muito mais poderosa do que a voz do pastor Ronaldo. Tem um eco de uma voz por detrás dessa voz pastoral dizendo, venham. É um ímpeto, é uma autoridade, não é um chamado convite. É um envio de poder. Venham, vão. É isso que Jesus estava querendo dizer. Era isso que Mateus estava querendo transmitir. Tem um eco, irmãos, por detrás desse convite que nós não enxergamos, nós não ouvimos. Tem um poder nesse convite que nós não damos atenção para isso. Menosprezamos, desprezamos. Isso não é para mim, isso não dá, isso eu não quero fazer. Há situações e situações, mas olhe para aquilo que Jesus está querendo manifestar na sua vida. Você não está aqui hoje à toa. Tem alguma coisa para você fazer. Tem um trabalho para você exercer. Tem milhares de pessoas para você ir até elas. Creia e manifeste essa autoridade, esse poder. Amém? Vamos orar, eu quero orar com você. Irmãos, Jesus transferiu esse ministério para você. Ô Anderson, seu nome é bonito. Mas Jesus confiou esse ministério a você, cara. Henrique, Jesus falou que essa obra é para você, cara. Essa obra é para você, Luana. É para você. Essa obra é para nós, irmãos. A gente precisa começar a olhar
para as pessoas e sentir alguma coisa dentro aqui de nós. Se alguma coisa não mexe dentro de você, a gente está com problema, irmãos. Se você ora por um endemoniado, só para se gabar dizendo que o espírito foi embora, tem alguma coisa de errado acontecendo comigo e com você. Se você está feliz só porque você pregou bonito, tem alguma coisa de errado com você. Se você não prega com o propósito de curar, de libertar alguém, de restaurar uma família, tem alguma coisa de errado com você. Aleluias. Eu quero pedir que você ore comigo pedindo perdão a Deus. Se em algum momento você falhou, recusando talvez, dizendo que isso não é para você, ou tardando aquilo que Deus está querendo fazer, ou Jesus confiou uma alma nas suas mãos e você desprezou, não quis atender. Eu quero que nesse momento você ore pedindo perdão a Deus. E você peça a Ele que o mesmo sentimento que houve em Jesus de se compadecer daquelas almas esteja agora em você. Eu quero que você sinta no seu ventre a dor por almas. Eu quero que você sinta dores de parto. Eu quero que você chore. Como o profeta mesmo disse, nós ainda temos lágrimas. Eu quero que você chore mesmo, mas não é um choro de tristeza, não. É um choro de amor, de desejo por almas, de cuidar de almas, de ser melhor e melhor e melhor para poder cuidar de almas. Ganhar e cuidar dessas pessoas. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Permita-nos sentir, nem que por uma fração de segundo, o que Jesus sentiu naquele momento, quando Ele se compadeceu daquelas almas, quando Ele mandou aquele espírito embora. Permita, Espírito Santo, nós sentimos uma fração daquilo que Jesus sentiu. Nem que seja por um segundo, nem que seja por um segundo, Senhor. Nós queremos se esconder nessa paixão, nós queremos se esconder nesse amor, nessa paixão e nunca mais sair dela. Em nome de Jesus, Espírito Santo, se compadece desses corações sedentos por Ti, sedentos por algo mais de Ti. Senhor, abençoe os próximos pregadores, em nome de Jesus, continue usando em nome de Jesus, amém, glória a Deus, Deus abençoe, irmãos. Aleluia, irmãos, amém? Graças a Deus, palavra poderosa, né? O amor pelas almas. Irmãos, vamos fazer 5 minutinhos de intervalo, mesmo porque já estamos próximo da janta, né? Então, acredito que os irmãos vão comer muito agora. Então, a gente vai fazer 5 minutinhos de intervalo, depois a gente já volta, tá bom? Amém?
Amém, queridos? Vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Vou chamar aqui o Paulinho.